também que vieram aqui hoje, amém? Porque todos nós somos sedentos da presença do Espírito Santo. Aleluia. E esse Deus que a gente serve é um Deus que ele é poderoso para mudar qualquer situação. Amém. Ele é um Deus poderoso para restaurar tudo aquilo que está destruído. E eu creio que nessa noite aqui o Senhor vai fazer grandes coisas. E abra o teu coração, porque o Senhor tem muito a falar em nome de Jesus. Amém? Então, abra a sua Bíblia em Salmo 126. Quando os irmãos forem abrindo aí, dá glória a Deus. Chegou no mundo. Muitos chegaram. Marquinhos, tá aí, cara. Deus abençoe. Glória a Deus. Clarina, escondidinha aí. Eu não tô vendo você, Clarina. Se esconde não. Você também, Cassiane. Aqui. É a Fabi, gente. Eu chamo ela carinhosamente assim. Glória a Deus. Os irmãos abriram? Glória a Deus. Amém? Então vamos para a leitura da palavra. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios: grandes coisas o Senhor fez a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que temos de falar essa palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, uma palavra que modifica a nossa vida, Pai. E eu quero agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra venha em nossos corações, Pai, para trazer, Senhor, a mudança necessária, Pai. Eu creio que a Tua palavra ela é viva e poderosa, Pai, e eficaz, Pai, para cumprir com o Teu propósito, Senhor Deus. Então, que os nossos corações, Pai, possam estar abertos, Pai, para receber aquilo que o Senhor quer que recebamos, Pai. Que possamos, nessa noite aqui, sairmos mais fortes, Pai, mais cheios de unção, mais cheios da presença, Pai, do que quando nós entramos nesse lugar. Porque eu creio que esse é o propósito dos irmãos, Pai, esse é o nosso propósito em Ti, Senhor Deus. Eu peço que a palavra rema venha no coração de cada um de nós, Pai. É isso que eu te peço, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, esse salmo aqui é um salmo que ele relata uma história. Esse salmo ele fala de um pedido também, ele fala de ensinamento. Eu separei esse salmo em 3 partes. Primeiro ele fala de um testemunho, depois ele fala de um pedido e depois ele fala de um ensinamento. Mas se você olhar e você ler esse salmo aqui, tem 6 versículos, você vai ver que o pedido que ele faz, no versículo 4, é um mero detalhe frente a tudo aquilo que ele apresenta nessa passagem, nesse capítulo aqui, 126. Tudo que ele fala aqui, o versículo 4, ele faz um pedido, mas é apenas um mero detalhe frente a tudo aquilo que ele coloca nessa passagem. Bom, no versículo 4 ele faz um pedido ao Senhor. Eu queria que você acompanhasse comigo. Ele diz assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Aqui o salmista ele apresenta uma necessidade para o Senhor, mas a necessidade que ele apresenta é apenas um detalhe frente a tudo que ele fala para o Senhor. Antes de apresentar essa necessidade, ele remete, ele lembra sobre um histórico, de um testemunho maravilhoso que aconteceu na vida desse homem. Então, de primeira mão já fica um ensinamento para a gente, porque todos nós temos alguma coisa diante de Deus que precisamos melhorar, que precisamos mudar, ou alguma necessidade. Mas quando se entra na presença do Senhor, trazendo algum pedido, eu peço que você traga à memória os testemunhos que trouxeram vitória na sua vida, que o Senhor te deu nas suas mãos, porque o salmista aqui ele ensina para a gente
como se entrar na presença do Senhor. Quando você entra na presença de Deus, você tem que entrar com a tua gratidão, com o teu coração feliz, mesmo que o teu estado não seja um estado de alegria. Mas quando você traz à memória o testemunho que o Senhor realizou na sua vida, aí Deus começa a agir de maneira sobrenatural. Não naquilo que Ele vai realizar, mas no teu interior, que é onde precisa ser tratado primeiramente. Então, antes de apresentar a sua necessidade, o salmista, ele lembra do seu testemunho. Então a gente vai aqui para esse testemunho que ele fala. Primeiro ele remete: quando o Senhor trouxe de cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos com os que sonham. E aí ele completa aqui: e a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a este. A gente pode perceber que o salmista ele tem um acúmulo de experiência em Deus. E esse acúmulo de experiência, ele gera uma esperança em nós no dia da adversidade. Por isso que é importante você buscar a cada dia experiências com o Senhor, e você vai vencendo. Existem dificuldades na nossa vida, mas quando você alimenta a tua fé em Deus e você se coloca com o coração, lembrando dos testemunhos, Deus vai te usando, te abençoando, e cada vez que você vai tendo mais experiências com o Senhor, cada vez que o Senhor vai te abençoando, cada vez que Ele vai te ensinando mais, no momento da adversidade, você vai ter o testemunho para lembrar como o Senhor é grande na tua vida, e como Ele pode e realiza maravilhas na tua vida, e realiza na minha também. E no versículo 2 também, como eu falei, o salmista, ele relembra a alegria da conquista, mas voltando aqui no versículo 2, ele fala o quê, né? A nossa boca se encheu de cântico, e a nossa língua de júbilo, né? E dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor. Então essa experiência que ele viveu serviu e serve de suporte para que ele pudesse enfrentar outras situações. E a tua experiência com Deus no dia a dia vai te fortalecer, para que você no dia da adversidade você possa vencer e declarar a palavra de vitória. Não porque você só ouviu o irmão, é importante você ouvir o testemunho dos irmãos, mas porque você pôde viver na sua própria vida a grande ação da mão do Senhor. Por isso é importante você a cada dia buscar experiências com o Senhor. E como se busca experiências com o Senhor? Tendo intimidade com Ele. Como se busca intimidade? Orando. Lendo a Bíblia é super simples, mas a gente às vezes insiste em querer fazer coisas diferentes, ou querer usar métodos diferentes, mas a palavra de Deus ela é simples. Se você quer se fortalecer no Senhor, se você quer buscar a sua face, se você quer ter um acúmulo de experiências com o Senhor, tudo começa, como a gente falou no Congresso de Louvor, no teu momento de intimidade com Deus, no teu momento de devocional com o Senhor, quando você está lá no ônibus, indo para o seu trabalho, e às vezes não tem nada para fazer, e você abre lá a tua Bíblia no celular, e você começa a ler um versículo, e aquilo ali vai te fortalecendo, e às vezes você na segunda-feira, você está indo cansado do seu trabalho, desmotivado até, mas aquele versículo te traz uma alegria, e aquilo ali começa a trabalhar no seu coração, e você já fica uma pessoa diferente, e você já entra naquele ambiente de uma maneira diferente. Então tudo começa numa mudança que acontece no teu interior, quando você lembra do que o Senhor fez, quando você olha e vê a capacidade que Deus tem para fazer, a tua vida começa a se transformar. E às vezes você pode estar até numa situação de dificuldade, mas a tua memória lembra daquele Senhor que te livrou de um cativeiro um dia, e agora Ele tem uma caminhada de experiências com você. E é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer ter uma caminhada de experiências. A questão é que, muitas das vezes, nós temos uma empolgação de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, e nós quebramos esse ciclo de intimidade, esse ciclo de caminhada com o Senhor. Por isso que é sempre importante a gente se fortalecer. Hoje estamos aqui no culto para ouvir a palavra, para louvar ao Senhor, mas aqui buscamos também o fortalecimento das nossas vidas espirituais. Porque a caminhada com Deus é uma caminhada de constância. E se você não tiver um acúmulo de experiências com o Senhor, no dia da adversidade, você pode ter uma dificuldade maior em enfrentar esse problema. Mas quando você tem uma caminhada com Deus, o teu testemunho de caminhada com o Senhor vai te dar toda a base para que você possa passar por mais adversidade. E é isso que ele ensina para a gente aqui, o salmista. E no versículo 2b, o salmista ele relembra
que a sua libertação gerou fé naqueles que não criam. Ele diz aqui, né? E os gentios diziam, grandes coisas o Senhor fez por estes. E agora também tudo aquilo que você vive em Deus, aquilo que você planta no Senhor, o teu acúmulo de experiências não vai servir somente para você ser abençoado, para você ser beneficiado, mas o teu acúmulo de experiências, a tua vivência com o Senhor vai servir para você mostrar para os outros a grandeza do Deus que você serve. E as pessoas agora vão olhar para a sua vida, não porque a tua vida é uma vida toda certinha, que tudo dá certo, não, porque na vida do cristão as coisas também dão errado. O cristão também tenta e às vezes não consegue. O cristão também muitas vezes faz aquela prova e não passa. O cristão muitas vezes busca aquele emprego e não consegue. Mas a questão não é aquilo que o Senhor te dá, mas aquilo que o Senhor representa na sua vida. É a maneira que você encara a adversidade. E as pessoas vão ver o Senhor na sua vida, não somente pelo que Ele fez, mas pela tua atitude, mostrando para Ele o que Ele representa para você. O que o Senhor tem representado na sua vida? Ele tem representado somente alguém que vai atender às suas demandas? Ou Ele tem representado alguém que é importante para nós, que já nos livrou de um cativeiro e agora nós damos continuidade ao testemunho que nós temos a Deus? E ele está falando aqui de um cativeiro. E aí está falando quando ele libertou de Sião. Ele remete a uma época que o povo foi liberto lá da Babilônia. E ele se alegra com esse momento. E esse testemunho é um testemunho muito importante. A Bíblia relata em Isaías, Jeremias também fala sobre isso. O livro de Ezequiel também fala sobre isso. E isso foi um milagre extraordinário que Deus fez naquele povo. Mas aquele cativeiro foi uma permissão. Foi algo que Deus permitiu, porque Deus amava aquele povo e Deus queria corrigir aquele povo. A gente não vai entrar muito no detalhe da questão, senão a gente vai demorar muito aqui na pregação. Mas aquele povo estava naquele cativeiro porque eles precisavam aprender alguma coisa. Eles precisavam ter um ensinamento do Senhor. Eles precisavam reconstruir algo que havia sido perdido. E aquele cativeiro não era para a destruição. E eu não sei se você está passando por alguma situação que você está enxergando como um cativeiro, mas muitas das vezes, se você está obedecendo ao Senhor e você passa por alguma adversidade, pode ser um ensinamento de Deus para você. E eu tenho certeza que se você permanecer fiel ao Senhor, esse cativeiro que você pode estar achando que é, ele vai ter fim, porque Deus ele tem um ensinamento e Ele te ama, e Ele quer tirar você dessa situação, porque Ele quer trazer um ensinamento para você. Aleluia, Senhor. E aí o profeta Jeremias, ele fala isso também lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Ele diz o que? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aqui Jeremias estava triste porque Jerusalém estava assolada, porque havia sido destruída. E em Lamentações ele vai falando sobre aquele assunto. Ele é até conhecido como o profeta chorão, não sei se os irmãos sabem, mas ele é conhecido como profeta chorão porque ele lamenta, ele se entristece com aquela situação, mas ele mesmo fala, diante de toda aquela tristeza, eu creio que ele entende o que está acontecendo, eu creio que ele entende que Deus tem um propósito maior para aquilo, e ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que o salmista fez aqui. Antes de ele fazer o pedido para Deus, ele trouxe à memória aquilo que podia dar esperança a ele. E mesmo que Deus não livrasse eles do cativeiro, ele entenderia que Deus é fiel e que Deus tem pensamentos maiores do que os nossos. E tem mais um ensinamento em relação a isso, porque eu coloquei que quando Deus permite uma destruição, é porque Ele quer construir algo em nós. E eu lembro de um fato que aconteceu uns 2 anos atrás, com o filho da Isma. Ele faleceu tem 2 anos. 2016 foi assim que o meu filho nasceu, um pouquinho depois, né, 2 semanas. A gente ficou bem até impactado com a notícia, não só pelo fato, né, de ser o filho de uma pessoa que a gente conhece, que a gente tem uma estima, mas porque o nosso filho era pequeno, então a gente começou a sentir aquela dor de pai, da perda do filho. A gente se coloca no lugar, tem aquela empatia. E foi uma coisa muito interessante que ela falou, eu até coloquei aqui no celular e vou falar para os irmãos também. Quando ela não foi questionada, mas quando ela foi consolada pelos irmãos ali, e ela colocou uma palavra aqui. E ela falou assim: as pessoas têm me perguntado como eu consigo continuar de pé. Eis a resposta: eu tenho Jesus. Ele é o dono da paz. Isso não me impede de chorar, clamar até cansar.
mas eu tenho certeza de que vai passar e alguma coisa Deus vai me ensinar com tudo isso. Quem pode compreender os desígnios desse Deus, cujos pensamentos e intenções são impenetráveis? Se eu pudesse entender tudo sobre Ele, eu seria seu Deus e não Ele o meu. O que eu achei mais impactante aqui, foi essa última frase, que se eu pudesse entender tudo sobre Ele, eu seria seu Deus e não Ele o meu. Porque muitas das vezes a gente procura respostas em Deus para muitas coisas, mas tem momentos que você e eu, nós não vamos ter essas respostas. Porque Ele consegue enxergar muito além de nós, mas nós, em nossa visão limitada, a gente não consegue ter esse campo de visão. Então a gente precisa dar as mãos ao Senhor e confiar nele somente. Você precisa confiar no Senhor, porque mesmo que a situação aparentemente não dê certo, não seja de acordo com a tua expectativa, o Senhor conhece. E Ele é teu Deus, Ele conhece teu coração. Eu estou dizendo aqui o testemunho de uma mulher que perdeu seu filho. Então, eu creio que isso deve ser uma das maiores perdas que alguém poderia ter na vida, se não a maior. Naturalmente falando, claro. Perder o filho. O sonho, não o sonho, mas o pai ele entende que os filhos devem enterrar os pais e não ao contrário. É claro que sim. Mas ali houve uma quebra de um princípio natural. E ela, como mulher de Deus, poderia questionar: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu estou aqui te buscando, eu sou fiel a ti, por que isso aconteceu? Mas em meio a toda uma lamentação, uma tristeza, ela falou: o Senhor conhece o meu coração e Ele é o meu Deus, eu vou confiar nele porque Ele é o meu Deus. Confie no Senhor porque Ele é o teu Deus. Ele conhece o teu futuro, Ele conhece a tua história, Ele não vai deixar você naufragar. E mesmo que haja uma aparente derrota, o Senhor pode usar essa questão, que é uma descrição, para construir algo na nossa vida. Amém? O Senhor quer construir algo na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Então, tudo isso passa pelo nosso campo de visão. Se você olhar com uma ótica diferente, você vai perceber que muitas situações é tratamento de Deus. O Senhor quer te levar a um nível novo, mas muitas das vezes, quando a gente precisa ir a um nível novo, a gente precisa também passar por alguma situação que nos leva a um aprendizado. E muitas das vezes esse aprendizado não é bom, ele é doloroso, ele traz choro, ele traz perdas aparentes. Mas quando as perdas são permitidas pelo Senhor, é porque Ele tem algo para acrescentar muito maior na sua vida. Eu não sei o que Deus tem para acrescentar na vida da Êxodo, porque o que ela perdeu foi uma coisa muito grande. Mas eu sei que o Deus que ela serve, que é o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus soberano. E eu te convido hoje, independente da tua situação, a você confiar na mão do Senhor. Confia no poder de Deus. Coloque nas mãos do Senhor a tua necessidade. Mas coloque nas mãos dele com o teu pensamento de gratidão, lembrando todo o testemunho, tudo aquilo que ele realizou na sua vida, do cativeiro maior que ele te livrou. Eu creio que a maioria, se não todos, são libertos do cativeiro da morte, do pecado. E isso aí ninguém poderia fazer por você nem por mim, mas o Senhor ele realizou. Ele tirou você com a mão forte da Babilônia espiritual. Ele tirou você das garras do diabo. E agora você serve a Jesus. Porque não porque você é bom, mas porque a graça do Senhor te alcançou. Amém? É essa graça que nos motiva. É essa graça que nos dá testemunho. Para que quando nós passemos pela dificuldade, a gente fala: Senhor, Ele me libertou daquele cativeiro que era muito maior. Ninguém poderia me libertar daquele cativeiro. Mas eu creio que o Senhor vai me libertar de outros também, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Versículo 4, ele continua: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. E eu creio que Deus ele pode realizar algo extraordinário nas nossas vidas. E quando ele faz menção aqui a esse local, aqui ele fala aqui das correntes das águas do sul. Ele faz menção a uma região que fica ao sul, ali na época, né, ficava ao sul de Israel, chamado Vale do Negueb. Vale do Negueb. Se você vê na Bíblia aqui, em algum salmo, não lembro qual, ele fala aqui das torrentes do Negueb. E esse local do Negueb é uma região muito remota, que, como eu falei, fica ao sul de Israel, é um lugar muito árido. É um lugar onde a terra é muito seca, é um lugar onde você não vê muitos animais, onde você não vê muita plantação, onde você não vê muita vida.
Mas existe um momento que nesse Vale do Negueb, que é o período de chuvas, que se eu não me engano, é de outubro até abril, algo maravilhoso acontece naquele lugar, porque há ali o derramamento de uma chuva tão abundante que aonde ali não existe vida, os rios começam a brotar, os animais começam a aparecer, a grama começa a crescer, porque uma chuva ela foi gerada a partir de um fenômeno, a partir de uma situação, um fenômeno natural que acontece naquele lugar, onde aquela chuva cai e inunda aquele lugar, que era cheio de morte, em um lugar cheio de vida. E eu creio que quando a gente fala sobre esse lugar, o Vale do Negueb, eu creio que muitos corações podem estar como o Vale do Negueb, pode estar seco, pode estar quase sem vida, mas existe um momento, quando nós colocamos a nossa fé em ação, que Deus ele realiza algo maravilhoso, porque existe, como eu falei, um fenômeno da natureza, mas o fenômeno da natureza que vai acontecer na sua vida é a tua oração, é o teu clamor, é a tua perseverança, e isso vai formando as nuvens, e isso vai formando a chuva, e tem um momento que Deus dá ordem, e essa chuva vem, e aquilo que era morte se transforma em vida. E eu creio que é isso que Deus quer fazer em nossos corações nessa noite. Ele quer trazer vida onde tem morte. Você que é do Senhor, talvez tenha alguma área da sua vida que esteja quase morta, que esteja sem vida, que esteja sem animais, que esteja sem água. Mas quando você coloca para o Senhor essa situação, Ele vai preparando uma chuva através da tua fé, através do seu clamor, da tua súplica, e chega o momento que Deus fala que desça essa chuva. E agora, onde tem morte, existe vida. E esse salmo aqui, ele não relata esse detalhe, mas eu creio que havia uma grande tristeza quando esse povo é liberto do cativeiro na Babilônia e eles chegam em Jerusalém, porque quando eles chegaram em Jerusalém, eles não acharam as casas todas lindas e montadas, eles não viram o templo lindo e montado, eles não viram as ruas perfeitas, muito pelo contrário. Quando eles chegaram naquele lugar, o que eles acharam era desolação, o que eles acharam era um dor, era um clima de tristeza, era uma destruição total. A cidade estava arrasada. E quantas das vezes você e eu, nós somos do Senhor, tivemos a nossa vida liberta pelo sangue de Jesus, como a gente falou, mas em algum momento a gente passa por alguma situação que a gente olha e a gente só vê terra arrasada, e a gente só vê a terra desolada. E eu fico tentando imaginar aquele povo quando chegou naquela terra, o sentimento de dor, o sentimento de tristeza, a destruição, e novos cativeiros foram se formando naquelas mentes, porque o primeiro cativeiro Deus havia já livrado aquele povo, mas agora eles chegam num lugar totalmente destruído. Imagina qual é a tristeza, você sai da sua terra e você volta para sua casa e você vê só ruínas. Imagina a tristeza, imagina a angústia, imagina a dor que deve ser. E quantos de nós, com a nossa vida no Senhor, encontramos áreas dessa forma, e Deus está aqui porque Ele quer nos libertar desse sentimento, Ele quer libertar você dessa dor, Ele quer libertar você da tristeza. Qual é a tristeza que te traz no cativeiro? Talvez a tua dor, a tua tristeza, o sentimento de destruição tem te colocado no cativeiro. E agora o salmista está falando no versículo 4: trazei-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes da água do sul. Porque Ele sabe que uma vez Deus realizou, mas pode acontecer em outros momentos, e Ele fala: Senhor, assim como você realizou no passado, realize na minha vida agora, Senhor Deus, porque eu estou em outro cativeiro, mas eu sei que o Senhor pode me livrar disso. Talvez o cativeiro da incredulidade, aquela terra não pode ser mais reconstruída. Talvez aquele povo tenha pensado: poxa, vai ser impossível agora reconstruir o templo, será impossível agora eu retomar aquela vida que eu tinha antes, será impossível eu voltar à minha rotina, porque a destruição foi grande. Mas Deus, Ele tem poder para restituir tudo aquilo que você perdeu. Talvez você tenha passado por alguma situação, por alguma perda que você tenha falado: não vai ser mais como antes, eu não vou ter mais esse ganho, não vai mais acontecer isso na minha vida, eu não vou mais ter a realidade que eu tinha antes. Mas eu creio que a palavra de Deus é poderosa para restituir, fazer você ir muito além do que você pensa. E Ele vai te levar num estágio muito maior, porque fiel é aquele que te chamou e te prometeu. E Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você pensa. Então não fique olhando para o estágio anterior, mas creia que Deus pode te colocar num lugar muito mais alto onde você estava. Se você permanecer firme na presença de Deus, Ele vai tirar você do cativeiro, e aquilo que era dor, destruição, Ele vai trazer como vida e vitória na sua vida.
E a desesperança, imagina o clima de desesperança naquele lugar também. E a falta de perdão também. Mas falta de perdão? Sim, falta de perdão. Porque tem pessoas que ficaram lá no cativeiro que não tinham nada a ver com isso. Tem pessoas que cresceram, nasceram naquele cativeiro e cresceram naquele lugar. E quando elas retornam naquele lugar de destruição, elas falam, gente, eu estou pagando o preço por uma coisa que eu não cometi. Talvez você tenha pago o preço por uma coisa que você não cometeu. Talvez você esteja sofrendo a consequência de alguma coisa que você não plantou. Ele poderia estar pensando, poxa, mas foram meus pais que pecaram. Eu não mereço isso. Foram eles que pecaram lá atrás, porque eu estou passando por isso. Talvez no teu coração possa ter esse sentimento. Talvez algum parente errou com você, talvez o teu próprio pai, a sua mãe, talvez o seu filho. E você está sofrendo uma consequência de uma coisa que você não cometeu. E nisso você criou um cativeiro sobre você, você está aprisionado nisso. E Deus ele é fiel para te livrar de todo o cativeiro. E eu creio que em nome de Jesus, todo sentimento de culpa, todo sentimento de falta de perdão vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, porque Ele é o Deus que livra o povo do cativeiro. E Ele vai te livrar de qualquer cativeiro. É só você apresentar diante dEle. Ele vai curar tuas emoções, Ele vai curar o teu coração, Ele vai trazer de volta aquilo que foi perdido, porque Ele restitui a alegria do homem. Porque Ele é o Deus que se preocupa com você. Você precisa entender que Deus é o teu Pai. E não tem nada a ver com a figura de pai paterno, muito embora você possa ter tido um pai que te amou, que foi muito presente, ou que é presente na sua vida, ou o seu pai não foi presente, ou o seu pai foi um pai mau. Mas Deus ele quer te ensinar o que é ser um pai. Deus ele quer te mostrar o amor de um pai verdadeiro, o amor de um pai que se entrega por você, o amor de um pai que está disposto e se dispôs a se entregar a algo para que você pudesse viver coisas maiores. O Deus que te ama, Ele se dispôs para entregar algo por ti, para que você pudesse viver algo maior na presença dEle. Isso cabe somente a mim e a você. Você quer? Então você recebe o nome de Jesus, porque Ele é poderoso para te libertar. Amém? Aleluia. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Versículos 5 e 6. E ele fala aqui, traz o ensinamento. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu disse inicialmente que esse salmo, ele fala de testemunho, ele fala de um pedido e ele fala de um ensinamento. Nós vamos falar agora também desse ensinamento que o salmista coloca para a gente aqui. E a lei da semeadura é uma coisa muito precisa. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. É uma coisa muito simples você pensar, porque naquela época a agricultura era algo muito forte. Então você falar da semeadura para aquele povo iria entender muito bem do que se trata. Mas também, da mesma forma, você pode entender também, porque uma semente que você planta numa terra, se ela tem uma espécie, ela só vai daquilo. Então, se você planta fé, você vai colher vitória. Se você planta tristeza, você só vai acumular tristeza. Mas se você coloca no seu coração que Deus é fiel e você se alimenta da palavra, o teu futuro é um futuro de bênção, independente do que acontecer, porque não foram as situações que foram modificadas ao redor, mas foi a tua mente que foi modificada. Deus quer modificar, além das coisas ao teu redor, a tua mente, porque se a tua mente for modificada pela palavra do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas, porque a sua concepção, a sua ideia mudou, e aí Deus vai realizar, porque Ele quer fazer a obra na tua vida, e não aquilo que está ao seu redor. O que está ao seu redor é o reflexo de uma vida de busca do Senhor, e Deus realiza ao teu redor também. E Ele fala aqui de algo que de semear, e fala que semear em terra seca é a atitude daquele que crê contra a esperança. Porque logo aqui, como ele fala das torrentes, das águas do sul, e agora ele emenda aqui no outro versículo e fala que os que semeiam com lágrimas chegarão com alegria. Então ele fala de uma terra seca e ele fala de uma atitude de semear. E agora a gente se pergunta, como você vai esperar algo de bom semeando numa terra seca, semeando numa terra que aparentemente está sem vida? Porque a semente que o Senhor coloca nas suas mãos não é uma semente qualquer. A semente que Deus coloca em suas mãos é uma semente que vai produzir algo poderoso
independente do estado da terra. E aí a gente não pode confundir com aquela parábola que Jesus fala da terra boa. Aqui ele fala de um tipo de terra. Mas aqui eu não estou falando do tipo de terra, eu estou falando do estado da terra. A tua terra pode ser uma terra boa, mas o estado dela pode não ser um estado bom. Mas ela pode mudar de estado. E quando você semeia a palavra numa terra que está seca, sem vida, e muitas das vezes a nossa vida está assim, mas você começa a semear a palavra, você começa a colocar a tua fé em ação, você começa a falar: Senhor, Tu és o Deus que pode libertar, o Senhor pode transformar a minha tristeza em alegria, o Senhor pode modificar qualquer situação. Você vai semeando a tua semente que é boa numa terra árida, numa terra que aparentemente está sem vida. Mas como eu falei, existe um momento que essa terra recebe uma chuva. E essa chuva ela é consequência daquilo que você faz diante de Deus. Mas você planta uma semente toda vez que você paga o preço de crer na promessa do Senhor. Pague esse preço de crer na promessa do Senhor. Porque quando você crê nessa promessa e você declara a palavra, e fala aqui no versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, não é qualquer semente, é uma semente preciosa. Aquilo que você carrega nas suas mãos é uma coisa preciosa. É uma semente que traz vida onde há morte. Naturalmente, se você pegar uma semente e colocar numa terra seca, ela não vai produzir nada. Mas se você pegar uma semente que é preciosa, que essa semente preciosa é a palavra do Senhor, e colocar nessa terra que está seca, em um estado seco, Deus pode fazer grandes coisas. Ele pode fazer maravilha. Tudo depende da nossa atitude. Então, o estado da terra não é mais importante quando semeamos a preciosa semente, que é a palavra do Senhor. Semeamos a palavra viva, mesmo em terra seca, crendo que o Senhor trará a chuva. Você não precisa ver a chuva, você precisa semear. Você não precisa ver o resultado de imediato, você precisa semear. Você não vai colher se você não semear. Nós não vamos colher se nós não semearmos. A palavra, ela é clara. Existe uma ação e uma reação de Deus. Mas primeiramente existe a ação de você semear. E semear não é uma coisa fácil, meus irmãos. O semear leva lágrimas. Semear leva luta. Leva choro muitas vezes. Semear é difícil, porque ele fala que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Porque deve ser difícil você semear numa terra seca, né? Você vê aquilo ali e você está andando por fé. Mas você está num estado de sequidão. O caso de você sofrer, de você estar triste em algum momento, não quer dizer que você não é do Senhor. O Senhor entende, nós somos seres humanos. Mas mesmo se você estiver sofrendo, chorando, não deixe de semear. A questão é que muitas das vezes nós estamos sofrendo, mas nós deixamos de semear. E quando você e eu deixamos de semear, a gente não consegue viver o melhor de Deus. Eu creio que a Êxila estava assim chorando muito, mas estava semeando palavra na sua vida. E aquilo foi enchendo ela de fé. E aí o Espírito Santo foi consolando o coração dela.